Nessa edição do Agricultura BR, você vai conferir os números, a expectativa do Rally da Safra para a produção brasileira de milho, estimada pela Agroconsult em 55 milhões de toneladas para a campanha 2017-2018, Rally que está encerrando agora aqui pelo Mato Grosso do Sul e norte do estado do Paraná. Temos ainda mais informações a respeito do lançamento do Plano Agrícola Pecuária da campanha 2018-2019, que acontece amanhã com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Temos ainda muita coisa para conversar, porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Você tem ainda mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Fique conosco, começa agora o Agricultura BR. E uma ótima tarde para você que está acompanhando a programação do Canal do Boi, Agricultura BR, que sempre traz para você informações de mercado, claro, mas traz também técnicas, aquilo que está acontecendo no campo também. E é por isso que nós vamos agora até Janaúba, no interior de Minas Gerais, norte de Minas, onde o repórter Daniel de Paula está por lá. Está por lá não apenas para trazer as atrações da pecuária, mas falar um pouco também sobre a produção, sistema produtivo, o que esse produtor Daniel de Paula aí do norte de Minas tem conseguido trabalhar. Eu sempre lembro que não é uma região das mais bem atendidas em termos de precipitação chuvosas, mas que esse produtor sempre consegue bom resultado. Daniel, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Fabiane, a todos os que acompanham a Agricultura BR desta terça-feira. Realmente, esse é o carro-chefe, é a manchete da produção agropecuária aqui, vencer desafios. Eu costumo dizer que a parede, quando vai chegando perto das costas do produtor rural, ele usa não como uma maneira de estar mais acuado, mas como um impulso para poder se lançar para frente. E é assim na pecuária, é assim no leite, na carne, é assim na produção de forrageiras para poder manter esse Nelore ou esse gado leiteiro ou qualquer outra raça desenvolvida aqui no norte de Minas, sempre em condições de desempenhar bem o seu papel de produtor de carne ou de leite, né? E aí a gente tem várias pessoas aqui que trabalham com muito afinco, com muita aproximação desse mercado, né? A gente está, por exemplo, vivendo aqui esses dias todos dentro do stand das Sementes Gurutuba, vendo a necessidade de passar informação, de estar perto do produtor com produtos de qualidade, mas também com tecnologias que ajudam a vencer esse tipo de desafio. Principalmente o climático, como você bem colocou aí, Fabiano. E eu tenho aqui dois caras que vão falar dessa outra força, da outra vertente que move a economia aqui da região, que é a fruticultura. Ontem nós conversávamos com o Jane, também com o Moacir, a respeito de uva, de manga, de fruta de uma maneira geral, né? Maracujá, tangerina, limão, que é muito forte aqui. Mas hoje eu trouxe aqui os dois principais produtos da fruticultura norte-mineira, né? De Janaúba. Ontem o presidente da Banorte disse pra gente que, apesar de no ano que está em curso ter recebido um pouquinho mais de água, isso não é motivo, claro, motivo para festa é todos os dias, mas não é motivo para o pessoal se acomodar. E eu tenho aqui dois caras que vivem esse mercado, da produção e do escoamento dessa fruta. Estou com dois Franciscos aqui, o Francisco Lacerda Filho, que representa o Vale, grande produtor de frutas aqui, vai falar sobre o mamão, e estou também com o engenheiro agrônomo, o Francisco Hermelino Rodrigues, que é um consultor em fruticultura, especialista em bananicultura, que é o carro-chefe aqui. A banana é o principal produto da fruta aqui, banana prata preferencialmente. E vencer esses desafios tem que ser com água, porque senão a sua fruta, apesar de todo esse sol maravilhoso que faz aqui com abundância, maravilhoso, mas ele não é suficiente, precisa irrigar. E esse é o desafio. Até o racionamento continua mesmo tendo chovido mais, né, Francisco? Modo preventivo de se manter a qualidade do que vocês fazem, que é reconhecida no Brasil e no mundo inteiro? Primeiramente, boa tarde. Olha, a questão hídrica, ela vem nos últimos 5 anos trazendo grandes preocupações para a gente. A fruticultura não é diferente. A gente mantém alerta, nós sabemos que nós temos uma perspectiva um pouco melhor, mas isso ainda não é uma realidade. Então a gente está aprimorando as tecnologias, questão de monitoramento, de uso racional da água, de adaptação mesmo dos cultivos, densidade de plantio, toda essa nova realidade de diminuição de oferta de água. Essa é uma realidade global, a gente sabe que vai conviver com isso. O semiárido ainda isso se torna um pouco mais grave, mas esse é só apenas um dos pequenos desafios da bananicultura brasileira. Nós temos uma série de outros desafios de ordem técnica,
política também, então a gente precisa de superar esses desafios e a gente está trabalhando para isso. Técnica que você fala, por exemplo, é promover a defesa das frutas. Eu vi, por exemplo, protetor solar na manga. E tem outras tantas questões que têm que ser observadas, como inclusive, por exemplo, doenças, pragas. E como é que é esse combate aqui? Com menos água fica mais suscetível, como é que é isso? Então, por estarmos localizados numa região de semiárido, uma região com clima favorável, a gente tem uma menor incidência de fungos. Mas, por outro lado, nós temos também outras pragas. Por exemplo, a gente tem problema, com insetos, um pouco mais que outras regiões. Então, essa questão de praga ela é adaptável. Obviamente, nós temos a grande vantagem da luminosidade, das condições climáticas, né? Torna-se uma vantagem, ou seja, a gente tem menor incidência de cigatoca, cigatoca amarela, nós não temos aqui a cigatoca negra, que são fungos que atacam a bananeira. Mas mesmo assim a gente tem outros problemas e outras limitações. Quando eu me refiro a limitações de ordem técnica também, a gente se refere à possibilidade de introdução de novas pragas. Nós estamos aí na iminência de possibilidade de entrada de uma nova praga, que é o mal do Panamá, que é um fungo da bananeira, entendeu? Uma raça nova do fungo que está para entrar pode entrar no Brasil, ainda não é presente no Brasil, e temos a ameaça também de uma possível virose, que existe publicação e relato oficialmente no Equador, e o nosso governo recentemente, em dezembro, liberou a entrada da produção de banana equatoriana em território nacional. Ou seja, a gente convive o tempo inteiro com essas ameaças, são esses desafios que nos tornam assim, cada dia mais fortes, e a gente tem que se juntar para poder trabalhar em cima disso. Como se não fosse suficiente. É tal negócio. O mundo querendo a banana aqui de Janaúba e o Brasil querendo a banana do Equador. É coisa meio esdrúxula, né, Francisco? Mas vem cá, e o mamão também, porque eu tive sábado e domingo percorrendo algumas propriedades aqui. Você está vendo a banana aí, que é o carro-chefe, a maior produção. Daqui a pouco o Hermelino fala sobre isso. Mas o mamão compete aí, vamos dizer assim, com a manga em termos de volume, de produção e de escoamento e de comercialização, né? Com a manga. E o mamão eu vi nos campos aqui, Francisco, lá da Vale, inclusive, que eu percorri na companhia do Jânio Felipe, muitos deles já prejudicados um pouco também com outro gargalo, que foi momentâneo, mas é significativo, foi a greve, porque ele tem um ciclo muito curto. Queria que você falasse sobre isso, porque tem que mudar toda a estratégia quando vocês têm um acúmulo de pedidos para poder entregar, né, numa situação como essa, né? Boa tarde. Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos. Realmente, nós tivemos aí um problema sério com essa greve aí, né? Foram 200 toneladas que perderam aí durante esse período de 10 dias aí em que houve a greve. E sim, o mercado do mamão hoje na região, o Brasil hoje começando pelo mundo, né? O Brasil hoje é o segundo maior produtor de mamão, não é perdendo somente para a Índia. Hoje nós somos fortes na produção de mamão aqui na região. E o clima que favorece a incidência solar, a luminosidade, que deixa a fruta com um sabor mais especial com relação aos outros concorrentes, né? O desafio é você manter essa qualidade com esse tipo de atitude, de estratégia, para você poder atender essa demanda, porque a expectativa é de sempre ter uma fruta de muita qualidade, como eu vi na uva, como eu vi no maracujá, na banana, na manga. Isso, a gente tem um cuidado muito especial, e até porque a gente segue a tendência do mercado, hoje cada dia mais primando pela qualidade, então há uma preocupação muito grande com esse produto, com essa fruta, no sentido desde da semente que vai ao solo até a produção, a colheita, né? Existe hoje um padrão técnico para a entrega dessas frutas aos mercados, né? As grandes redes principalmente, e a gente busca sempre estar primando pela essa qualidade para estar atendendo esse mercado e crescendo e desenvolvendo cada vez mais a produção aqui no norte de Minas. Lá na Vale, como é que é a produção e o escoamento? Que mercado vocês atendem? Porque por causa do ciclo não vai para fora do Brasil, mas a gente está vendo aí, inclusive, imagens de um sábado à noite, o pessoal acabando de preencher 2 cargas aqui, uma para Brasília e uma para Belo Horizonte, com mercados diferentes, tá vendo? Ó? E tudo mamão Formosa. E lá, como é que é a produção? Qual que é o volume? Hoje na Vale, particularmente, nós temos hoje 350 hectares plantados, né? Com a colheita com a produtividade mensal de escoamento em torno de 1,5 milhão de quilos. Os mercados os principais mercados que a gente atende hoje está no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Brasília, Campo Grande e o Rio Grande do Sul também, Porto Alegre. Lá em casa, muitas vezes, eu já comi mamão aqui de Janaúba e já tá no selo. Isso é um orgulho, né, Francisco? Porque toda fruta, por exemplo, tem nem que acorda lá em Paris, de repente abre uma banana ali, é banana de Janaúba. Ou tá na Itália, vai em Veneza tomar um café da manhã depois do baile de máscara, tá lá a banana de Janaúba. Ela tem um ciclo um pouquinho maior. Como é que é a produção daqui? É a maior fruta que mais simboliza a região, é a banana? É a banana. Pegando o gancho do mamão aí, fruta bem produzida, com preocupação com a questão da segurança alimentar, que essa é uma preocupação hoje, não só da banana ou da manga ou do próprio mamão. A região vem investindo forte na questão de certificação, em buscar melhorar essa questão de ofertar ao consumidor um produto melhor, tá certo? Então, assim,
A banana, hoje, a banana prata é o carro-chefe. A gente tem pequenas áreas de banana, Cavendish, Caturra, o Nanica, né? Mas existem outras regiões do Brasil, como Vale da Ribeira, ou próprio Santa Catarina, região da Bahia também, que já produz esse outro tipo de banana. E a gente prima por uma fruta de boa qualidade, como eu disse, com segurança alimentar, uma fruta com boa qualidade sensorial. E ainda por cima com volume, né? Para a gente encerrar, não é pouca produção aqui, são 20 mil hectares de banana, é isso? Se você pegar a região toda, aproximadamente isso daí, o que prima também é a questão de alta produtividade. A região, ela é uma região que ela é uma formadora de opinião, principalmente com relação às do Brasil. Então, mais importante que a área é a questão da divulgação de tecnologia. E a segurança alimentar, como bateu aqui na tecla bastante vezes o Francisco Hermelino Rodrigues, que é engenheiro agrônomo, consultor de frutas aqui do norte de Minas. Eu vou agradecer aos dois Franciscos que deram esse panorama da produção, não só da banana e do mamão, mas também de todas as frutas que notabilizam a região aqui do norte de Minas e especificamente aqui em Janaúba. Você anda aqui em volta, viu, Fabiano? É uma delícia, você sente aquele cheiro gostoso de fruta. Você passa num campo de maracujá, aquele cheiro gostoso, depois no de mamão, e isso tudo é uma característica aqui da região, que não é só boi não é só Nelore, não é só zebulanda não, como nós vamos ter hoje à noite no leilão da Colonial. Tem muito mais coisas que são desenvolvidas aqui, não só pelos grandes produtores, mas também pelos pequenos agricultores, né? A agricultura familiar aqui responde praticamente por 90% da produção dessa região e tem que ser valorizado, e é isso que caras como os Franciscos que aqui estão valorizam todos os dias no campo. Toca daí, meu caro amigo. Mais pra frente nós voltaremos ao vivo aqui de Janaúba para falar um pouquinho mais sobre a exposição, sobre os leilões que começa hoje o Trio Colonial. Atenção, porque é um grande evento que o Canal do Boi vai mostrar aqui na exposição. Tá certo, Daniel de Paula, obrigado pela participação, um grande abraço a todos aí, Janaúba, hoje grande atração, né? O Daniel está falando da Colonial, durante toda a nossa programação você vai ter os destaques desse grande evento que tem a marca da Colonial e, claro, chancela do Canal do Boi, transmissão com os melhores negócios sempre por aqui. Mas o Daniel de Paula falava a respeito da produção da fruticultura no norte de Minas Gerais e eu comentava a respeito da dificuldade. Não é uma região que tem uma boa precipitação chuvosa. Entretanto, os produtores conseguem encontrar situações que permitem produção como essa que você viu há pouco. E é por isso que nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para essa região de Minas Gerais com a Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. As condições hídricas das áreas produtoras de Minas Gerais em relação ao solo seguem um pouco mais secos, principalmente no interior do estado, na faixa oeste e também na faixa norte, é onde o solo está com menor condição hídrica. Os índices de umidade nessas áreas ficam em torno de 10% a 20%. Nessa época do ano é muito comum que a chuva diminua de intensidade e que o tempo firme predomine. Agora, principalmente os produtores de café estão avançando com as atividades de colheita e essas chuvas mais escassas, o predomínio de tempo mais seco acaba favorecendo o andamento das atividades no campo. Nos próximos dias, até o dia 10 de junho, tem previsão de chuva no estado de Minas Gerais. É uma chuva fraca, são pancadas bastante isoladas e também com baixo acumulado e devem ficar mais localizadas na metade sul de Minas Gerais. Nas áreas mais ao sul do estado, o acumulado pode alcançar 15 milímetros, mas nas demais áreas onde ainda tem previsão de chuva, as pancadas não devem provocar acumulados maiores do que 5 milímetros em 5 dias. O tempo firme ainda vai predominar nas áreas mais ao norte de Minas Gerais no decorrer deste período. E durante este período, entre os dias 6 e 10, as temperaturas vão seguir subindo de forma mais gradual. O dia começa com temperaturas na casa dos 14 graus no sul de Minas Gerais e já não tem mais aquele frio que vem acontecendo na região. No decorrer do próximo período, entre os dias 11 e 15 de junho, as instabilidades agora perdem intensidade e o tempo firme volta a predominar mais uma vez no estado mineiro. Condição, então, de pancadas de chuva praticamente nulas, apenas na região de Almenara e também no extremo sul de Minas Gerais, onde pode ocorrer eventual chuva fraca no final do dia. Durante o terceiro período, até pelo menos o dia 20 de junho, condições de tempo bastante seco em grande parte de Minas Gerais. Então, durante os próximos períodos, o tempo firme ainda vai predominar em grande parte das áreas produtoras mineiras. A expectativa é de que essas chuvas mais escassas e o sol predominando na região acabe favorecendo o andamento das atividades no campo, como também o andamento da colheita dos cafezais da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo.
E o assunto agora é soja aqui no Agricultura BR. Eu começo falando sobre o que vem acontecendo com os valores praticados nos portos brasileiros. Eu reforço que desde a última semana, valores muito próximos à marca de R$ 90 por saca de 60 quilos. Esse fator ocorre principalmente por conta do dólar, que permanece muito forte, ainda mais com alguns embates que ainda seguem entre Estados Unidos e China em relação à situação de protelar ou não aquelas medidas dos 50 bilhões sobre os valores que são colocados pelos chineses no mercado norte-americano, e os chineses ameaçam mesmo colocar uma situação diferente para a soja americana, o que tem sido muito bom para o Brasil, não só por conta dos valores melhores, por conta desse dólar mais alto, mas também por conta das estimativas de exportação para a temporada atual e também para a próxima aqui no país. Vamos saber como é que vem então os valores nos portos, alguns dos principais portos brasileiros. Você tem aqui comigo Santos, sem referência para valores, e o Porto de Paranaguá vindo a R$ 89,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora, preço nos portos nessa data do dia 5 de junho, está aí os dados para soja em Paranaguá, sem referência para Santos, para embarque neste momento. Por aqui eu sigo falando de soja, porque o assunto agora é soja nos Estados Unidos. E olha, na tarde desta segunda-feira, tivemos a apresentação de números importantes em torno da inspeção de produtos agropecuários que saem dos Estados Unidos para ganhar outros países. Trata-se do embarque efetivo ou do produto que está pronto para embarcar. No caso da soja, os norte-americanos embarcaram até a última quinta-feira pouco mais de 500 mil toneladas da oleaginosa. Mais do que isso, o acumulado da temporada mostra um déficit frente à temporada anterior. Veja conosco então os dados em relação ao que acontece com soja, portanto, embarques norte-americanos até 31 de maio, semana com 557.733 toneladas e o ano safra totalizando 46.790.000 toneladas. Esse número de 46.790.000 toneladas é importante, principalmente quando comparamos ao que acontecia ano passado, referindo-se à temporada 2016-2017, quando 51.120.000 toneladas da oleaginosa deixavam os Estados Unidos. Portanto, realmente, as vendas norte-americanas de soja foram mais lentas durante toda a temporada. Os atritos comerciais entre Estados Unidos e China piorou essa situação, mas foi muito positivo para os embarques das tradings que operam no Brasil. Expectativas em torno da temporada atual para o Brasil estão em torno de 70 até 72 milhões de toneladas de embarque, muito superior aos norte-americanos. Já que eu falei de soja e dados norte-americanos, vamos saber como é que vem a referência mundial para a oleaginosa, soja negociada na Bolsa de Chicago. Você acompanha no Agricultura BR. A Agricultura BR destaca aqui a posição de julho, agosto, setembro e também novembro, praticamente na estabilidade. Vai ter uma pequena variação, chegando a 1 cento de dólar. Posição de julho vem negociada a $10, 2 cents o bushel. Agosto, $10, 6 cents o bushel. Setembro, $10, 12 cents o bushel. E novembro, $10, 20 cents mais 4 por bushel. Negócios com soja na Bolsa de Chicago, com ligeira recuperação. Esses dados aqui representam estabilidade. É importante ressaltar que nesta última sexta-feira e segunda-feira, recuos um pouco mais expressivo para a soja em Chicago, por conta do conflito comercial e também de algumas declarações do presidente norte-americano Donald Trump em relação a produtos chineses. Se a soja em Chicago é um importante elemento para a formação de preço aqui no Brasil, o dólar não é diferente. E o dólar também é afetado por conta das situações atuais da política norte-americana e tem subido frente a um pacote de moedas no mundo todo. Não é apenas ao real, mas sim no mundo todo. Dólar mais alto representa valores talvez um pouco melhores para a soja em relação à venda, para o milho, para a carne bovina e qualquer produto que é exportado. Você vê que agora, nesse momento, o dólar comercial vem a R$ 3,76, variação positiva de 0,68%. Neste momento são os ganhos com a moeda norte-americana. A moeda norte-americana
continua subindo. É importante lembrar que no momento da venda ela é muito interessante, estar alta sim, mas para a aquisição de insumos é importante lembrar que aí é importado, principalmente aquilo que é usado para a produção da oleaginosa, do milho e também de outras culturas. Então é muito importante que o produtor rural esteja atento aos seus travamentos de negócios, pensando não só no valor da venda do seu produto final, mas também na aquisição desses mesmos insumos. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora. Eu convido você a participar do programa conosco. Você participa através do WhatsApp no número 67996562266. Daqui a pouco nós voltamos e vamos falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, sobre essa relação meio ambiente, produção rural e muito mais. Daqui a pouco. Por aqui o Agricultura BR traz em destaque o Dia Mundial do Meio Ambiente e se para alguns meio ambiente e agronegócios muitas vezes ficarem em posições controversas, na modernidade, principalmente para o produtor rural que trabalha sério, muito melhor do que isso. É um aliado e ele tem ajudado a preservar. E esse é o assunto de agora da entrevista do Agricultura BR. Dia Mundial do Meio Ambiente, que a preservação é algo que está sempre sendo debatido quando se fala da produção rural, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Também quando se fala da qualidade das propriedades, das características de uma propriedade rural. Para falar a respeito deste assunto, para falar um pouco sobre meio ambiente, para falar sobre o entrelace com a produção rural, eu recebo aqui o professor e pesquisador, ele que é da Universidade Católica Dom Bosco, o Ko Xiu-Cheung, ele que tem esse nome chinês e é difícil pronunciar, professor, mas de qualquer maneira, um prazer enorme tê-lo aqui na data de hoje, Dia Nacional do Meio Ambiente. Obrigado pela sua participação, boa tarde. Boa tarde, eu agradeço pelo convite. Até é muito raro a gente participar como biólogo de programas voltados para o agronegócio. E gostei, como você falou. Essa área de meio ambiente ela tem que ser vista como parceira, não como uma área rival. A sociedade precisa de agricultura, ninguém vive de luz do sol só, por exemplo. E só que isso também tem que ser feito da melhor maneira possível, como agregando valor à própria propriedade, conservando o recurso natural e permitindo, inclusive, que a qualidade da terra dê continuidade à produção e à produtividade. Então, como nós conversávamos há pouco, o Brasil tem hoje mais de 140 milhões de hectares de terras que estão degradadas. O ambiente degradado ele está perdido tanto para o meio ambiente quanto também está perdido para o agronegócio. Então, se nós considerarmos que tudo isso de terra perdida, algumas áreas poderiam permanecer conservadas e algumas áreas o próprio proprietário poderia usar, é também uma perda econômica. Então, por isso que nós temos que aproveitar, não só nesse dia, mas todos os dias, para lembrar que dá para a gente produzir com qualidade, e inclusive com qualidade ambiental, né? Mantendo, se não só o que a lei pede, como alguns proprietários que eu conheço que se preocupam em manter até um pouco a mais para agregar até uma qualidade melhor de vida dentro da própria fazenda dele. Professor, tem algo que nós sempre dizemos aqui, que quem mora no campo, quem está na área mesmo, é o produtor rural. Então, se você pensa quem está preservando de fato, a maior parte das vezes é o produtor rural. Essa atividade de preservar do produtor rural, ela tem acontecido de uma maneira orientada, ele tem conseguido executar as suas ações que são obrigatórias, e mesmo aquela que ele decide para manter um curso d'água, para manter a qualidade de água da propriedade, que são fatores que trazem valorização para uma fazenda, ele tem conseguido fazer isso, numa linha geral, de maneira correta? Então, de uma maneira geral, quem trabalha e realmente às vezes vive obtendo financiamento, ele tem que estar dentro da lei. Se ele tem que estar dentro da lei, obrigatoriamente ele vai ter que cumprir no mínimo aquilo que a lei pede. O que acontece é que tem alguns que fazem até a mais do que é pedido, justamente pensando que, quando eu vou adquirir uma propriedade, uma das coisas que se quer saber é se tem água, se tem nascente, quais são as qualidades dessas águas, porque eu não consigo produzir nada sem esse recurso. Então, aqueles que tem alguns que se preocupam um pouco a mais, mantêm mais áreas naturais do que são necessárias. Então, eu acho que esse é o esforço, para que a gente consiga e que
esses recursos sejam mantidos, porque, como eu disse, a gente fica discutindo o meio ambiente desconectado da sociedade. Não está correto. E como você colocou na sua pergunta, quem está na linha de frente é a pessoa que vive no campo, né? Então, a dependência da preservação fica a cargo dessas pessoas mesmo, da consciência dessas pessoas em manter. De uma forma geral, a gente encontra bastante gente que, como você disse, está bem consciente do que pode e do que precisa ser feito, e alguns ainda têm que melhorar um pouquinho. Eu lembro de ter conhecido na divisa dos estados de Mato Grosso do Sul com Goiás, em Minas até tem uma área ali de 2 parques de preservação. Tem propriedades rurais também na região, e alguns produtores eles começaram a utilizar a seguinte técnica. Primeiro fazer a integração para recuperar áreas degradadas, porque as fazendas estavam com áreas degradadas, e aquilo lá trouxe algo, principalmente para quem produzia animais, trouxe mais alimentos, garantiu um corredor para os animais silvestres, para chegarem até essas áreas de preservação também, mas trouxe um negócio chamado conforto bioclimático para a criação de animais. Esse é um dos fatores assim, que são positivos, que a engorda, o estresse no animal, a engorda é maior, o estresse é menor, e automaticamente, do ponto de vista econômico, acaba com resultados melhores. Exato. Aproveitando que o clima está frio nesses dias, eu me lembro que, um tempo atrás, aqui na região da Grande Dourados, teve a temperatura caiu muito, e uma noite os proprietários da região eles perderam muitas cabeças de gado. Aí, quando a gente foi analisar o porquê, a área não tinha assim, uma área natural para o gado se abrigar. Então, totalmente descampado. Totalmente descampado. Então, como você disse, você mantendo mais elementos, você promove o conforto climático não só para a gente, também para o animal de produção. Ou seja, se você para pensar, eu costumo pensar da seguinte maneira: nem todo mundo precisa conservar porque ele tem a consciência ecológica, mas ele tem que pensar que isso promove um bem-estar para ele e também pode resultar em ganho econômico. Porque a partir do momento que eu degradei a minha área, a recuperação é lenta e é cara. Né? E é área perdida para a produção também, como eu disse. Então, imagina perder 100 cabeças de gado numa noite, por conta de eu não ter aonde o animal se abrigar. Então, como você falou, a gente pode promover uma melhoria geral sem parar a produção. Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir conciliar as duas coisas. Alguns têm conseguido. Professor, para encerrar aqui a nossa entrevista, hoje é uma data muito interessante, por ser o Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje, quando comparamos ao que nós tínhamos há alguns anos, quando nós tínhamos algumas décadas, em torno de conscientização, tanto na área rural, quanto principalmente na área da cidade. Você tem muita gente na cidade reclamando e às vezes colocando críticas um pouco mais fortes em relação a quem mora no campo, sem ter ações fatoriais mesmo em torno dessa preservação. Hoje dá para se dizer que está mais preservado o ambiente, os ecossistemas, a nossa situação de natureza no país? Olha, Fabiano, eu considero assim. A gente, hoje, as pessoas estão bem mais informadas. Eu conheço muitas propriedades rurais que às vezes a pessoa fez algo e sem ter consciência do que estava fazendo. Ela não sabia que o que ela estava fazendo ia deixar irregular. Depois, hoje muita gente já sabe exatamente. Quando a gente começou a discutir o Código Florestal lá atrás, eu lembro que eu fui numa reunião aqui e quando começaram a ser falado dos valores de reserva legal, de área de proteção permanente, um monte de proprietário ele não sabia em porcentagem quanto que ele tinha que manter. Então, isso está bem melhor, eu já vejo isso bem mais difundido. Então, como você disse, eu não sou muito de ficar criticando, eu considero todo o ser humano ele consome, ou menos ou mais. Então, é muito fácil falar para determinadas pessoas, em qualquer tipo de trabalho, falar, olha, não faça isso, sem oferecer a alternativa. E a alternativa ambiental ela tem entrado. Ela tem entrado junto com tecnologia. Então, por exemplo, um grande problema que às vezes ainda a gente tem que pensar, que produzir, e hoje a produção em larga escala demanda o uso de agrotóxico, mas eu tenho talvez tecnologias que vão começar a fazer essa substituição, para ter um produto de mais qualidade de venda. Gastar menos. Gastar menos, agregar mais valor ao produto. Então, por isso que eu falo,
a gente lá na Universidade Católica, já você vê umas parcerias com o proprietário, o produtor, e os cursos de biologia, os cursos de áreas de tecnológicas, pensando assim, o que eu posso obter, né? Vamos imaginar uma frequência que repele o inseto, que repele a praga. Eu não precisaria do produto químico, né? Então, se eu vir a desenvolver isso, quanto que eu posso agregar ao meu produto, deixar de comprar todo esse que é caro, né? Então, eu penso assim, hoje nós estamos melhorando, nós estamos no caminho. Pode ser melhor, mas já foi muito pior. Tá certo, professor. Um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Você está sempre bem-vindo. Obrigado pelo convite novamente. Eu conversei aqui com o professor e pesquisador da Universidade Católica Dom Bosco, Korsil Cheung, mais difícil essa pronúncia de nome, falou um pouco a respeito do Dia Mundial do Meio Ambiente, mas principalmente essa relação da produção rural com o setor ambiental, que tem tudo para funcionar cada vez melhor e trazer bons resultados. Por aqui o Agricultura BR continua falando a respeito de clima. Nós já trouxemos aqui algumas situações lá no norte de Minas. Vamos saber agora como é que estão as áreas de produção de café Conilon, estado do Espírito Santo. Quem nos fala a respeito do assunto é Juliana Rezende. A colheita do café no Espírito Santo está um pouco mais atrasada. Agora, apenas de 10% das áreas produtoras do Espírito Santo foram já colhidas. E durante os últimos períodos, como abril e maio, acabou chovendo de forma mais significativa em áreas produtoras de café do Espírito Santo, e por conta disso é que acabou atrasando o desenvolvimento e também o início da colheita na região. Agora, as condições hídricas do Espírito Santo ainda seguem mais elevadas, isso porque os últimos períodos vêm sendo de chuvas mais frequentes. Apesar de não ser aquela chuva tão volumosa, as pancadas vêm sendo persistentes, mesmo que com baixo volume de água. Ao longo dos próximos dias, tem previsão de chuva no Espírito Santo, as instabilidades vão seguir atuando em grande parte do sudeste e, mais uma vez, na faixa leste da região. A chuva deve vir não de forma tão volumosa, são pancadas mais fracas, que garantem baixos volumes de água. O acumulado no Espírito Santo não passa de 5 milímetros, então são pancadas bastante isoladas e irregulares. No decorrer do próximo período, entre os dias 11 e 15, o tempo firme já volta a predominar no estado do Espírito Santo, já não tem previsão de chuva nas áreas produtoras de café do estado. E a partir do terceiro e último período, até o dia 20 de junho, volta a ter previsão de chuva em todas as áreas litorâneas da região sudeste, incluindo também o estado do Espírito Santo. Então, durante os próximos períodos, tem previsão de chuva em áreas produtoras de café no Espírito Santo, mas como são aquelas pancadas de fraca intensidade e de forma bastante irregulares, não atrapalham o andamento da colheita do café. Por conta disso, os produtores devem seguir avançando com as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O assunto café continua em destaque aqui no Agricultura BR. Vamos falar agora da referência internacional para o café Conilon aqui no Brasil. Eu estou falando do café Robusta, negociado na Bolsa de Londres. E é o que você acompanha comigo agora. Vamos saber como é que vem os negócios com o café Robusta. Nós temos aqui as posições em Londres sendo negociadas hoje com ligeira queda aí entre 0,3% até 0,5% de queda. Posição de setembro é negociada a $1.726 a tonelada. Novembro, $1.730 a tonelada. Janeiro de 2019, $1.734. Março de 2019, posição negociada nesse momento a $1.748 a tonelada. Você observa aqui, todos os dias, uma certa queda, um pouquinho de ganho, mas aquela banda de negociação para o café Robusta internacional segue no mesmo patamar, sem novidade nenhuma, é ali na marca de 1.720, um pouco mais do que isso, não chega a $1.800, é uma realidade internacional de mercado, até porque o Vietnã trouxe uma safra bastante volumosa e o Brasil, recuperação no estado do Espírito Santo.
Por aqui o assunto segue sendo café e agora os negócios com café arábica. Café arábica que segue tendo muita pressão vinda da Bolsa Norte-Americana através dos investidores internacionais que têm utilizado aquela marca, aquelas medidas que tem se falado da safra brasileira de bienalidade positiva, de recuperação para Conilon, mas principalmente uma bienalidade positiva para o café arábica em Minas Gerais, principalmente, que é o maior produtor do mundo, Rio de Janeiro e também parte do estado de São Paulo. Vamos saber como é que vem Nova York agora, então. Café arábica em destaque no Agricultura BR. Você tem aqui as posições em negócio, posição de julho, perdendo, aliás, todas elas. Vão perdendo quase 2 centos de dólar nesse momento. É recuo para as posições de negócio. Eu chamo a atenção do produtor rural brasileiro, do telespectador, principalmente nas posições de setembro e dezembro, porque é onde está negociada boa parte da safra brasileira. Julho vem com dólar 19 centos mais 70 libra-peso. Setembro, atenção, você que está negociando café, você que está tendo seu processo de colheita iniciado. Estou sabendo que aí nas áreas de Minas Gerais tem risco de geada em algumas posições. Já teve um frio mais intenso que fez com que a qualidade perdesse. Então, olha só, setembro vem um dólar 22 centos a libra-peso, dezembro um dólar 25 mais 50 por libra-peso e março de 2019 um dólar 29 centos mais 5 por libra-peso. Outro mercado, o mercado café arábica, não apresenta muitas soluções. Hoje nós temos esse recuo, especialmente aí de 1 cento de dólar, quase 2, ele ocorre principalmente por conta desse dólar forte. O dólar forte faz com que o produto de exportação fique mais caro. Então, na conversão em reais, teria um valor melhor para o produtor. Por que isso não acontece? Porque esse investidor está de olho nessa situação e faz aquela pressão negativa. Baixa o valor do café, mesmo com o dólar subindo, o valor pago ao produtor rural acaba sendo praticamente o mesmo. E daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos falar sobre milho, vamos falar sobre o Rally da Safra que encerra essa semana. A última equipe passa pelo Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso do Sul e o norte do Paraná, onde as perdas foram mais expressivas. Você pode aproveitar e entrar em contato conosco. Você entra em contato através do WhatsApp 67996562266. Fica conosco, voltamos já. E o governo prorrogou o prazo para a inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Prazo esse que encerrava no último dia 31 de maio, fez agora com que os produtores tivessem até o final do ano para fazer a inscrição. E para fazer essa inscrição, ela pode ser feita a partir do dia 19 de junho, porque o Cadastro Ambiental Rural, na página da internet, está fora do ar. O governo estendeu o prazo até o dia 31 de dezembro deste ano, mesmo com a maioria dos proprietários do país já inscrita. Porque já tem mais de 90% das propriedades que estão inseridas no CAR. A prorrogação pedida pela CNA vai beneficiar pequenos agricultores e pecuaristas de regiões mais distantes. Quem não fizer o cadastro não vai ter acesso a novos financiamentos bancários nem a benefícios do Código Florestal. Faça o CAR. Não fique esperando nenhum benefício dado pelo governo. O Cadastro Ambiental Rural é um documento eletrônico para auxiliar o controle e a fiscalização de áreas de reserva ambiental. Com ele é possível traçar um mapa digital. Acho que não tem como você fazer 5 milhões e 200 mil análises de projeto de regulação ambiental através das áreas técnicas oficiais, que são os órgãos ambientais. Então, nós queremos que seja declaratório, as pessoas fazem como fizeram o CAR, e depois, então, se tiver alguma coisa que não foi cumprida na lei, então a fiscalização vai levantar e vai exigir do proprietário que eu faça. Os produtores que não tiverem condições financeiras de fazer o cadastramento devem procurar o órgão ambiental de seu estado para receber o auxílio técnico necessário. Catarina Martorelli para o SBA. E o Rally da Safra, que confere como é que estão as lavouras de milho pelo país, vai chegando ao final. E vai chegando ao final com uma conclusão que nós temos visto durante os números que estão sendo apresentados parcialmente. Problemas no sul do Mato Grosso do Sul e também no norte do estado do Paraná.
Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com André De Bastiani, ele que é coordenador do Rally da Safra. E André, situação talvez um pouco mais complicada nessas regiões de Mato Grosso do Sul e do Paraná, mas como que fica a avaliação geral dessa segunda safra de milho brasileira da campanha 17-18? Bom dia a todos. Após uma safra recorde de soja que nós tivemos a oportunidade de verificar a campo na primeira etapa do Rally da Safra, agora a gente vai a campo para ver de fato o que está acontecendo com o milho safrinha. E as impressões que a gente tem, os primeiros levantamentos, apontam de fato por uma quebra de safra, em especial na região sul do Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná e mais intensamente no norte do Paraná também. Foi um problema, nós tivemos aí em algumas regiões em torno de 40 dias de seca, justamente numa fase crucial, que é a fase de pendoamento dessas lavouras e que afetou a produtividade. Então a gente já está trabalhando com uma estimativa de uma redução grande já para a produção de milho segunda safra do Brasil, e agora a campo a gente vai ter a oportunidade de verificar isso, de fato, qual o tamanho dessa quebra, né? Esse levantamento que a gente faz indo a campo é muito importante para a gente ter a oportunidade aí de visitar em torno de umas 500 lavouras e fazer medições mesmo para conseguir mensurar qual é o tamanho dessa quebra e qual é o impacto para o mercado brasileiro. André, as equipes do Canal do Boi, quando têm ido em propriedades rurais, em especial do sul do Mato Grosso do Sul, e conversado com os produtores, eles têm dito o seguinte: como houve um atraso por questão climática para cultivo da soja, isso acabou acarretando também na colheita, aí o milho não foi cultivado, não, pelo menos na maior parte das propriedades, num momento mais adequado, e aí pegou aquele veranico, um período mais extenso de falta de chuvas. Esse é um resumo, é uma visão do produtor, ou tem outras questões que acabaram fazendo com que essa produtividade e também por tabela a produção ficasse menor? A gente tem um calendário de plantio de milho que se estende aí até metade de fevereiro, que a gente considera o calendário ideal para o plantio. Plantando até essa data não significa que tudo vai dar certo, porque a gente sempre vai depender do clima. Mas, de fato, esse ano o plantio se estendeu um pouco mais. Isso ocorreu porque alongou o ciclo da soja, principalmente quando a gente olha para o Paraná, e isso aconteceu de fato, e a gente acabou saindo do calendário ideal de plantio. E, por consequência, a gente teve um clima mais seco com os períodos de veranico. Então, a quebra hoje de safra, ela ocorre por um problema climático. Não são doenças, não são pragas que vêm afetando a produção, é um problema climático mesmo que afeta o potencial produtivo dessa safra. André, em relação ao Rally da Safra, resultado final dessa segunda safra de milho, alguns dados, né, que acabam chegando ao mercado são de uma produção de milho menor, mesmo em segunda safra, já tinha um plano que ela seria menor mesmo por parte do produtor, e isso tem garantido valores mais elevados, patamares mais interessantes para o produtor de milho do país. A segunda safra, na hora que nós tivermos colheita todos os estados produtores, apenas Mato Grosso teve um pequeno início, nós teremos realmente, de fato, uma produção menor, porque isso acaba tendo uma afetação geral sobre o mercado de milho no Brasil? Sim, a safra vai ser menor. A estimativa inicial era no potencial algo em torno de 63, 64 milhões de toneladas, vamos dizer um potencial pleno, e hoje nós estamos trabalhando, o último número da Agroconsult é de uma produção de 55 milhões de toneladas. Então, uma redução significativa que afeta, sim, a composição de estoques e isso, por consequência, afeta os preços. Então, de um lado, a gente tem o alento dos preços que melhoraram significativamente ao longo desses últimos 3 meses e que tem um fator que vem de fora também, que é a quebra da Argentina. Da mesma forma como houve uma quebra significativa na safra argentina de soja, o mesmo ocorreu para o milho verão. Foram aí pelo menos 12 milhões de toneladas que deixaram de entrar no mercado e o mercado reagiu, os preços são melhores hoje, então de uma certa forma o produtor acaba conseguindo um preço um pouco melhor, só que o que ele gostaria mesmo é ele estar produzindo mais e não estar vendendo com preço mais alto. Tá certo, André, para encerrar nossa entrevista, teremos uma apresentação final dos números do Rally da Safra. Como é que, para essa safra de milho, essa segunda safra, como é que fica essa apresentação? Bom, essa é a última etapa do Rally da Safra, a equipe 12, depois de percorrer aí 95 mil quilômetros, estarmos mais de 70 dias de campo, e a gente vai ter a oportunidade de ver a campo qual que é o tamanho dessa quebra. Ao longo dessa semana a gente vai fazer 2 eventos, vamos fazer um evento em Dourados, no qual a gente vai reunir alguns produtores da região para falar um pouquinho de mercado e discutir o impacto dessa seca, e depois fazemos mais um evento também em Cascavel na quinta-feira com o mesmo propósito. Assim que nós encerrarmos na sexta-feira, a gente vai compilar todos os dados, que é uma série de dados que a gente coleta, e daí vamos fazer uma estimativa final. Então, mais umas 2 semanas, a gente tem um resultado
final do tamanho dessa safra e, sem dúvida alguma, a gente vai disponibilizar isso aí para todos os produtores e para a comunidade do agro em geral. Tá certo, André. Obrigado pela sua participação mais uma vez no Canal do Boi. Eu que agradeço. Até mais. Tá aí o André De Bastiani, ele que é o coordenador do Rally da Safra, essa etapa importante da segunda campanha, né, o milho de segunda época, que tem resultados inferiores. Os resultados inferiores foram percebidos em todos os estados de produção por onde passou o Rally, mas o sul do Mato Grosso do Sul, o norte e oeste do estado do Paraná realmente tem resultados bem piores em termos de produtividade por conta do fator climático que foi impactante para o desenvolvimento. Estimativa, repito, do Rally da Safra inicial, esses números serão apresentados oficialmente, foram antecipados aqui no Canal do Boi, de 55 milhões de toneladas de milho em segunda temporada. E se o Paraná é um dos estados que tiveram o maior impacto, ele traz essa situação de uma maneira muito mais abrangente, porque, afinal de contas, é o segundo maior produtor de milho de todo o país. E o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná divulgou números de como que anda a situação de produção de milho em segunda safra por lá, e os dados, você vai ver agora, são ruins. Veja só conosco como é que vem o desempenho de lavoura no Estado do Paraná, apenas 35% em boas condições. 44% das áreas em condições médias. Isso aqui já é uma queda de percentual, 1 ponto percentual nas condições médias. E aí o que acontece? Sobe o percentual de condições ruins para as lavouras de milho no Paraná em segunda campanha. 21% agora, eram 20% há uma semana. Assim vem o estágio de desenvolvimento para as lavouras de milho no Paraná. Paraná que até tem colheita de milho já de segunda safra. Só para fazer um adendo aqui do que acontece por lá, 99% do milho de primeira safra, ou milho verão, já foi colhido, já está praticamente concluído. O milho de segunda safra, que é esse que passa por todo esse problema climático, ou passou por todo esse problema climático, apenas em 1% de área colhida. E é por isso que nós queremos saber como é que vem a previsão do tempo por lá. E quem vai nos responder é Juliana Rezende, ela que fala a respeito da previsão durante os próximos meses para o desenvolvimento da cultura. Os produtores de milho, segunda safra do estado do Paraná, começaram as atividades de colheita no campo, mas ainda está em fase bastante inicial, tanto que apenas 1% de áreas já foram colhidas no estado do Paraná. Grande parte das lavouras está em condições boas, como é o caso de 35% das lavouras. Agora, as lavouras que estão em condições mais ruins ficam em torno de 21% de acordo com o DERAL. No decorrer dos últimos períodos, as chuvas que alcançaram o estado do Paraná acabaram por paralisar as perdas nas lavouras, tanto que conseguiram também aumentar as condições hídricas do solo. Agora, a umidade alcança até 90% na faixa oeste do Paraná. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva, as áreas de instabilidades vão seguir persistindo no sul do país. Só que a chuva não deve vir de forma tão intensa ainda, pelo menos. O acumulado agora fica baixo, em torno de 15 milímetros em grande parte do Paraná. Na faixa oeste e norte, a chuva é mais fraca ainda e as pancadas são cada vez mais isoladas, até pelo menos o dia 10 de junho. A partir do dia 11 é que a chuva vai ganhar mais intensidade. Novas áreas de instabilidades avançam pelo oeste da região sul e acabam garantindo chuvas fortes. Dessa vez, o Paraná recebe pancadas bastante volumosas entre áreas do oeste e sul. O acumulado de água pode alcançar até 70 milímetros em um curto período de tempo, e nessas áreas tem bastante risco para temporais e chuvas intensas. Ao longo do terceiro período, a chuva já perde intensidade mais uma vez, tanto que já não chove nas áreas mais ao norte do Paraná. As pancadas, mesmo que de forma mais isoladas e irregulares, ainda persistem na metade sul do estado. Então, durante os próximos períodos, como tem previsão de chuva forte retornando para as áreas produtoras de milho segunda safra do Paraná, ainda pode atrapalhar bastante o andamento da colheita das lavouras na região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo.
E falamos agora a respeito das ações do Rally da Safra, vai chegando ao final, passando pelos estados de Mato Grosso do Sul e também Paraná. Justamente os estados que tiveram talvez os maiores problemas por conta de clima, chegou a ficar 40 dias sem chuvas nesses estados. Mas alguns efeitos estavam garantidos, entre eles o apoio para o Rally da Safra e também para esse agricultor que demanda de recursos. E para falar um pouco a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Ricardo Molina, ele que é gerente regional agro no Mato Grosso do Sul, do Banco Santander. Ricardo, um prazer falar contigo. Como é que tem sido as ações do Santander junto ao Rally da Safra? Chega ao segundo Rally e tem tido bons resultados. Exatamente. Boa tarde a todos. Primeiro é um prazer estar participando mais uma vez com vocês dessa entrevista. E pelo segundo ano consecutivo, nós estamos junto com a AgroConsult no Rally da Safra, a segunda safra de milho agora, e poder participar primeiro que é um privilégio, e a gente está buscando cada vez mais a proximidade dos nossos clientes, a proximidade e a disponibilidade desse cliente. E um canal interessante para nós é o Rally da Safra. Ricardo, já há alguns anos nós temos visto o Santander cada vez mais dentro do ambiente do agronegócio. E aí o Canal do Boi acompanha isso, seja nas feiras agropecuárias, principalmente AgriShow, e também agora nos municípios que atuam, ou que tem uma característica maior para o agronegócio. Como é que o Santander tem atuado, como é que a instituição tem atuado agora junto ao setor, colocou o pé mesmo, as ações agora são voltadas para o agronegócio? Sim, sem dúvida. Agora vocês podem conferir, nós viemos mesmo para ficar mesmo junto com o produtor, ter essa proximidade, o produtor poder oferecer um portfólio de produtos completo, expandindo nossa rede cada vez mais. Nós acabamos de inaugurar a 16ª loja agro no país, e por coincidência aqui no Mato Grosso do Sul, em Chapadão do Sul, onde nós já temos aqui no Mato Grosso do Sul, em Maracaju, Naviraí, Chapadão do Sul também, com expansão agora para o segundo semestre, uma nova tranche de inauguração de lojas agro, a gente inaugurando mais 2 lojas agro no Mato Grosso, uma loja agro aqui no Mato Grosso do Sul, mas expandindo também uma novidade aí para todo mundo, com 3 lojas agro no Sul agora também, mais precisamente no Paraná. Então nós estamos expandindo e ofertando o que há de melhor no agro. E falando de evolução de carteira, tivemos uma evolução de mais de 122% no último ano. Hoje nós estamos contando com uma carteira de 14 bi e com projeção aí para a gente buscar os 30 bi num futuro próximo. Tá certo, Ricardo. Obrigado pela entrevista aqui no Canal do Boi. Obrigado, sempre um prazer. Tá aí o Banco Santander também está atuando fortemente no agronegócio. Eu lembro que nesta próxima quarta-feira, a Agricultura BR vai ao ar um pouco mais cedo, às 10h50 da manhã, com a oportunidade do lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2018-2019. Aqui no estúdio, eu vou estar com o nosso consultor João Pedro Couto Dias, com o representante do Banco Sicredi, e durante a semana nós vamos receber representante do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que vai falar a respeito das taxas, da disponibilidade de recursos, entre outros fatores. Mas o assunto aqui continua sendo milho, e agora milho no ambiente internacional. Nesta última segunda-feira, durante a tarde, tivemos o lançamento dos números do Departamento de Agricultura norte-americano para inspeção de produtos. No caso, essa inspeção significa os produtos que de fato estão prontos ou que saíram dos Estados Unidos até a última quinta-feira. O destaque agora é milho, que totalizou pouco mais de 1.400.000 toneladas até a última quinta-feira. Veja conosco então como é que ficaram os números para o milho norte-americano. Você tem aqui uma semana com 1.554.000 toneladas embarcadas ou inspecionadas, prontas para saírem. Depois você tem 2 dados importantes. O ano safra atual vem com embarque de 39.570.000 toneladas de milho. Quando comparamos ao mesmo período no ano passado, eram 44.320.000 toneladas. Safra de milho, a venda de milho norte-americano foi mais devagar do que aquela que se tinha no ano passado, na última campanha, e as inspeções automaticamente também.
Vamos saber agora como é que vem o milho negociado na Bolsa de Chicago. Rapidamente vamos até lá para saber como é que vem esses dados. Está aqui milho em Chicago, mercado ao vivo. Posição de setembro vem a posição de julho antes, $3,83 o bushel. Setembro, $3,93 por bushel. Dezembro a $4,03 mais 6 o bushel. E março de 2019, $4,12 mais 4. As posições vão ganhando de 2 até 3 centes por posição neste momento. E daqui a pouco no Agricultura BR tem muito mais informações, destaques do agronegócio brasileiro. Portanto, fique conosco. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E em São Paulo acontece um grande evento chamado Agrotech. Ele que é formado para startups do agronegócio e é o maior evento da América Latina. A repórter Sara Kirchhoff está por lá e está trazendo algumas informações aqui no Agricultura BR. Sara? Até o ano de 2050, nós seremos 10 bilhões de habitantes no mundo, segundo uma expectativa da FAO. Só que até lá, somente 40% das terras estarão disponíveis para cultivo, o que quer dizer que nunca se precisou tanto de tecnologia como hoje. E é por isso que o Agrotech está sendo realizado nesta terça-feira aqui em São Paulo. O Agrotech, ele se resume como o futuro da agropecuária contado pelas startups. Por aqui, diversas startups trazem as plataformas de inteligência que devem aí facilitar muito o trabalho no campo. E no palco principal do evento, especialistas em agronegócio do mundo inteiro expõem as suas ideias e as novidades para o público presente. As empresas, então, elas trazem essas plataformas que surpreendem bastante e explicam que a inteligência artificial, que os dados, é uma frase que a gente escuta bastante por aqui, que os dados são o novo petróleo. Outra frase que eu escutei hoje que eu ainda não conhecia, que é a inteligência artificial é a nova eletricidade, porque apesar dela existir desde a década de 70, é nos últimos anos que ela tem se intensificado mais e tem agido aí de uma forma, tem sido usada de uma forma mais útil para o mundo e falando especialmente para o agronegócio. O agronegócio, as startups ligadas ao agronegócio movimentaram bilhões de dólares nos últimos 5 anos. Só aquelas ligadas, relacionadas com o uso de drones no Brasil, já são 29 e também vem movimentando aí quantidades altas de dinheiro que a gente não consegue imaginar. Outra frase que eu escutei por aqui hoje também é que os drones vieram para ficar e especialmente no agronegócio, onde eles vêm facilitando bastante o manejo no campo para aumentar aí a produtividade e, é claro, a rentabilidade dos produtores. E que bom que tem gente pensando em todas essas soluções aí. O Agrotech, ele é um evento realizado pela Startse, que é o maior ecossistema de startups do Brasil e que está presente também lá no Vale do Silício, no estado da Califórnia. De São Paulo, Sara Kirchhoff para o SBA. O assunto agora é algodão que vem com valores internacionais em disparada. Isso motivou o produtor rural brasileiro. Motivou também as traders que trabalham com exportação, que têm embarcado muito mais nos últimos períodos. Tanto é que já nesse mês de maio, já há registros que posso colocar a seguinte frase: praticamente não há mais algodão no país para exportação, já depende de colheita da safra. E é por isso que eu mostro agora os dados da Secretaria de Comércio Exterior em torno dos embarques com algodão. Veja só que o mês de maio desse 2018 ficou com embarques de 18.500 toneladas de algodão. É um número muito inferior ao que aconteceu em abril. Abril ficou com 28.600 toneladas. Ficou abaixo também de maio de 2017, com 19.600 toneladas embarcadas. Como eu disse, o volume de algodão disponível no Brasil para comercialização é menor. Isso faz com que os embarques, as exportações, sejam menores, pelo menos por enquanto a colheita não tem um andamento um pouco mais expressivo. Se teve uma situação de embarques menores, também teve uma redução em relação ao faturamento das trades. Acompanhe comigo agora como é que ficou a receita das trades no próximo gráfico, mostrando que maio de 2018 teve um registro total em relação ao que foi faturado de R$
33 milhões e 800 mil dólares de faturamento em maio de 2018. Abaixo, o volume de abril foi muito alto, 50 milhões e 200 mil dólares. Agora, preste atenção na coluna vermelha de maio de 2018 e maio de 2017. Maio de 2018 teve 1.100 toneladas a menos de embarque e ficou com os valores praticamente idênticos a de maio de 2017, com um faturamento de 35 milhões e 900 mil dólares. Então, temos, neste momento, valores internacionais que são muito atrativos para o embarque, principalmente com o andamento da colheita do algodão no país. E é por isso que nós queremos saber por que vem, como é que vem a situação climática para a colheita, principalmente nos dois principais estados produtores de algodão, Mato Grosso e Bahia. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Os produtores de algodão do Mato Grosso e também do estado da Bahia já começaram as atividades de colheita, ainda em ritmo bastante inicial. Grande parte das lavouras está em fase final de maturação e agora os produtores vão começar as atividades de colheita nas lavouras. As condições hídricas do solo seguem baixas, tanto no Mato Grosso como também na Bahia, porque nesta época do ano a chuva diminui naturalmente nessas regiões. No decorrer dos próximos dias, não vai ser diferente. Tem previsão de tempo firme em grande parte do Mato Grosso e também no interior da Bahia, até pelo menos o dia 10 de junho. Chuvas no Mato Grosso apenas no noroeste do estado e de forma bastante isolada e com fraca intensidade. Durante o segundo período, entre os dias 11 e 15 de junho, a chuva no Mato Grosso até consegue avançar um pouco mais, alcançando toda a faixa oeste e também as áreas mais ao sul do estado, mas ainda são pancadas mais fracas. São aquelas pancadas que acabam acontecendo em alguns pontos, mas como é de forma mais isolada, acaba não chovendo de forma mais generalizada. Na faixa leste, mais uma vez tempo firme, e na Bahia o tempo pouco muda, isso porque do centro até o oeste, com a atuação da massa de ar mais seco, não tem previsão de chuva mais uma vez. É apenas nas áreas litorâneas da Bahia, onde os ventos úmidos que sobram do mar acabam favorecendo as nuvens mais carregadas a ficar persistindo nessas regiões. A partir do terceiro período, entre os dias 16 e 20, tempo firme volta a ganhar força no Mato Grosso e também no interior da Bahia mais uma vez. Então, durante os próximos períodos, tem previsão de tempo firme em grande parte das áreas produtoras de algodão, tanto do Mato Grosso como também do interior da Bahia. Esse cenário é bastante satisfatório para os produtores que já começaram as atividades de colheita no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana. O assunto segue sendo algodão por aqui e vamos ver agora como é que vem, então, os dados do algodão negociado em Nova York. Eu falava sobre um preço internacional mais interessante e é por isso que mexe tanto com o mercado. Por outro lado, olha só, você está vendo ali, temos uma queda para o valor do algodão, você está vendo ali quase 2 centes de dólar de queda, mas eu vou falar uma coisa para você. Você que não está acompanhando esse mercado sempre, os valores do algodão são realmente bem elevados, eles são valores mais altos. Você tem aqui a posição de julho com 90 centes mais 19 por libra-peso, outubro também vem alto, quase 90 centes de dólar por libra-peso, dezembro 89 centes mais 12 a libra-peso e março de 2019 88 centes mais 87 por libra-peso. Assim vem os negócios com algodão na Bolsa de Nova York. Nós temos aqui a plataforma Ice Futures com os negócios. Algodão hoje recua um pouco, mas valores historicamente bem elevados. O assunto agora é arroz no Agricultura BR. Vamos saber de mais uma decisão da Conab em relação ao apoio aos produtores em torno de fornecimento de produto. A partir dessa semana, técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aqui no Rio Grande do Sul, iniciam as vistorias nos lotes de arroz adquiridos de produtores através de operações do governo federal. Até o momento foram vendidas 17 mil toneladas de arroz.
Essas foram as primeiras compras realizadas, mas no total devem ser adquiridas mais 70 mil toneladas de arroz. Com a medida, a companhia garante que os agricultores vendem o grão pelo preço mínimo de R$ 36,00 a saca de 60 quilos, podendo variar de acordo com a classificação. A iniciativa é necessária em razão do comportamento dos preços de mercado ao produtor, que ficaram abaixo do mínimo oficial após o encerramento da colheita nos principais estados que cultivam o grão, como aqui no Rio Grande do Sul. Com isso, a Conab busca garantir a renda dos produtores e equilibrar a oferta e a demanda nacional. Para a realização da venda do arroz, o produtor deve estar cadastrado na Conab. Além disso, o cereal deve ser classificado e depositado em uma das unidades armazenadoras da Conab ou em armazéns credenciados pelo órgão. E você sempre pode participar do Agricultura BR. É simples, você participa através das nossas mídias sociais. Uma delas é o WhatsApp, o número é 67996562266. Anotou? Então aproveita para mandar a sua opinião a respeito do Plano Safra, que será lançado amanhã, ao vivo, com transmissão pelo Agricultura BR, transmissão total pelo Canal do Boi, a partir das 10 horas e 50 minutos no horário de Brasília. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. E a produção de feijão no Brasil conta com diversas variedades. No estado de Mato Grosso, a variedade do Calpi tem ganho a opção dos produtores rurais, e você vai ver agora uma reportagem que mostra a técnica, a metodologia e muito mais de como que está sendo trabalhado no Mato Grosso, na reportagem de Valdir Pacheco. No Brasil, são comercializados diferentes tipos de grãos de feijão calpi, os quais variam em tamanho, forma, cor e tipo de tegumento. A cultivar BRS Itaim corresponde uma linhagem obtida de cruzamentos realizados pela Embrapa Meio Norte. As cultivares com grãos tipo fradinho são todas muito parecidas, diferentes em detalhes. As principais características da cultivar BRS Itaim são hábito de crescimento determinado e porte ereto, cor da semente branca e cor do anel do hilo preta. Mato Grosso está em plena colheita do feijão calpi e o destaque maior é para esta variedade BRS Itaim e o foco é o mercado externo, exportação. Então esse material vem atender a demanda aí mundial para um grande mercado que está para ser explorado. Ele vai ampliar o mercado aí de feijão calpi, que o Brasil já exporta em torno de 100 a 120 mil toneladas, e a gente acredita que com esse material aí facilmente o Brasil vai chegar umas 150 mil toneladas de exportação de feijão calpi. O calpi está sendo uma boa opção para os produtores de Mato Grosso cultivarem na segunda safra. Desde que, conforme a janela do ano, né? Aqui para nós no Centro-Oeste, a gente tem assim, planta o soja, que é a cultura principal de verão, planta-se o milho, até dia 15 a 20 de fevereiro, e após essa janela do milho de plantio, tirando o soja nas áreas mais marginais que não se adequam ao milho, ele pode ir para o feijão. Então assim, ele é pós-milho, ele seria a segunda safra, segunda cultura da safrinha. Não que ele vai depois da cultura do milho, ele vai depois da cultura do milho, mas na sequência, não depois da colheita do milho. Instalando a cultura, é uma planta nova, é questão de palatável, ela vai inserir na cultura que está sendo instalada. Mas no mais, ela tem as mesmas pragas da cultura da soja, onde que o controle não é tão difícil, igual lagarta e percevejos. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Grande Pacheco, que participa conosco amanhã durante o lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2018-2019. Está marcado amanhã para começar aqui no Canal do Boi, a partir das 10 horas e 50 minutos no horário de Brasília, então você não pode perder. Estarei o João Pedro Couto Dias, consultor de agronegócios do SBA, teremos também representante do Banco Sicredi, vamos estar também com os meus colegas, o Walter Puga Júnior em São Paulo, que vai trazer informação, Valdir Pacheco no Mato Grosso, os nossos
nossos colegas também no interior de São Paulo, mostrando o que acontece e as expectativas para o Plano Safra. Então não perca amanhã aqui pelo Canal do Boi, porque essa edição fica por aqui. Voltamos logo mais às 17h20, porque este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.